Olá, nosso amigo telespectador da TV Câmara, da Rádio Câmara 105,3, a TV Câmara, canal aberto 31.3, que nos acompanha também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e pelo canal do YouTube. Eu sou Edu Bala e a partir de agora nós estamos com Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. E hoje, com uma grata satisfação de receber um dos mais renomados pediatras que nós temos aqui na cidade de Ourinhos e em toda a região. Dificilmente você vai encontrar alguém, uma mãe e hoje uma filha, uma neta que não passou pelos braços do Dr. José Luiz de Lima. Doutor, seja bem-vindo ao nosso Ourinhos Cast. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também, Edu. Não vou deixar você falar agora, não. Porque eu com o Dr. José Luiz, nós temos uma história. Quando eu estava na rádio, eu sempre tive a preocupação de levar informação correta para as pessoas. E naquela época a gente nem tinha uma internet tão forte. E o doutor ficou ao meu lado por quase 20 anos, semanalmente, hora no período da manhã, hora no período da tarde. Quando eu mudei de rádio, ele me acompanhou para ele prestar suas informações. Porque além do seu conhecimento, doutor, você ainda tem outro quesito. Humanidade e amor naquilo que faz. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela acolhida, Edu. Retribuo aqui a minha grande alegria de ter participado junto com você nesses quase 20 anos, né? Prestando bons serviços, né? Que hoje realmente com a árvore do bem e do mal, aí, a internet levando coisas ruins, até no podcast a gente pode citar alguns desses exemplos, né? Que a gente viveu junto, que eu fui contra, inclusive a vacina contra a Covid, que eu fui contra em crianças e, graças a Deus, não precisou, né? E está aí, e as crianças que se arriscaram a tomar, né? A gente pode falar sobre isso, sobre outros assuntos que a gente ventilava e a prática, né? Vai fazendo a gente e torcendo para que tenhamos substitutos, né? Porque já estou passando da validade, né? Doutor Zé Luiz, doutor Ederson, assim, e o doutor Canizella, né? Canizella. Acho que são os três que estão há mais tempo. O doutor Salim, evidentemente, né? Claro, né? E nós três, o Éder e o Ronaldo, nós fundamos a UTI Infantil, que vai fazer 37 anos aí, salvando vidas. 31 anos com a doutora Simone, a gaúcha que... Assumiu, né? Assumiu e agora também já está começando a tirar o time, né? Doutor, quanto tempo de pediatria entre pediatria pública, exercida publicamente, e no seu consultório? Eu nunca separei uma coisa da outra, né, Edu? Eu sempre trabalhei nos dois, inclusive com Amor Exigente também, que fui voluntário 34 anos, até a pandemia, né? Com a pandemia nós paramos com Amor Exigente. Mas sempre trabalhei no posto de saúde, aposentei graças à prefeitura também, o trabalho que eu trabalhei na prefeitura. Então, UTI, a gente corria, meu consultório, minha casa, tudo do lado da Santa Casa. Então a gente batia escanteio e ia cabecear, né? Atendia tudo. Hoje, graças a Deus, temos uma medicina aí setorizada. A Santa Casa está com 3 pediatras de plantão. Antes a gente fazia tudo. Estava na UTI, estava vendo o parto que nascia, né? E corria para o posto de saúde. Então não dá nem para separar isso. Mas de pediatria eu tenho 48 anos, quase 48. É o tempo que eu casei, né? Eu já casei já dando plantão. 48 anos de pediatria e a serviço da população. Doutor, vamos do início. Quando a gente começou a conversar no rádio, levar essas informações para os ouvintes naquela época, o doutor sempre praticou uma medicina preventiva. Sim. Né? E era interessante, eu até à época era pai de primeira viagem, e a gente percebia uma febre e já era um desespero. Aí no segundo filho, quando dá febre, a gente já sabe o que tem que fazer. Mas o doutor, no rádio, sempre falou muito sobre isso. Febre, dor de barriga, vômito, nem sempre é para o pai e a mãe saírem correndo, né? Sim, isso daí é muito importante, porque criou-se uma medicina de pronto-socorro, né? De correr no pronto-socorro, com febre, ter medo, assustar e tudo ficar na mão do médico, né? E a gente vê que tem muitos profissionais, enfermeiras boas, né? Que têm orientado para não se preocupar com a febre, com o grau de febre, não tomar remédios desnecessários, né? Porque a gente tem visto que
que a indústria farmacêutica aí tem lançado coisas, e nesses 48 anos eu vi muita barbaridade lançando, a gente experimenta, vê que deu errado e não recomenda, mas continua usando. Por exemplo, um menininho que morreu agora em abril, de 10 anos de Canitar, que estava com dengue, a imprensa noticiou que foi dengue, mas ele morreu, a doutora Simone falou, ele morreu com um comprimido de diclofenaco, furou o estômago dele. Olha só, o que é prevenção? É falar, né, contra esses remédios, desde o melhoral infantil. Edu, quando eu entrei na faculdade há 52 anos atrás, eu vi uma morte por AS infantil, melhoral infantil. Nunca receitei, nunca recomendei. Então parece que Deus me mostrou lá no começo da faculdade, ó, não use essa porcaria, né? Isso em criança é porcaria mesmo, aliás, perigosíssimo. Aliás, tem outros medicamentos que eu me lembro, o senhor foi o primeiro a fazer alertas, né? Ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, AS, ou melhoral infantil, sim, entre outros, né? Você sabia que o nimesulida é o terceiro remédio mais vendido no Brasil hoje? Ele é um anti-inflamatório. É um anti-inflamatório que come fibras cardíacas. Eu perdi uma irmã e 2 primos muito chegados, e 2 deles tomavam do coração e morreram tomando nimesulida, tomavam nimesulida. E ele é barato, né, doutor? Muito barato, porque não vende no mundo inteiro, Edu. E o Brasil, nós compramos tudo. A tartrazina, que eu tenho asma, tenho rinite com tartrazina, Deus me permitiu, né? A tartrazina é um corante terrível, está proibido nos Estados Unidos há 30 anos, mas vem tudo para o Brasil. Tem essa maldita droga chamada tartrazina. Olhem nos rótulos. Isso é uma prevenção muito grande que se faz alertando, porque no Brasil nós temos que ser o detetive. Inclusive, o glutamato monossódio, que aliás eu parei de consumir depois que o doutor começou a trazer as informações, até comprovadamente, cientificamente falando, né, que é o que é o glutamato monossódio, para vocês que nos acompanham. Onde é que está? No Sazon é o principal, Sazon, foi o primeiro. Aginomoto, que, né, são realçadores de sabor. Realçador de sabor. E não vem mais escrito glutamato, né, Edu? Vem escrito INS 621. Eu tenho enxaqueca na hora, eu tenho insônia por 2 dias tomando quando eu uso essa droga, né? E que na raça japonesa, meus netos são japoneses, não tem problema. Mas nós, ocidentais, temos muito problema. A Índia nunca permitiu produzir lá. Até hoje, eles fecham a fábrica se colocam esse produto. Aqui no Brasil é liberado, né? Por isso que eu falo que aqui no Brasil nós temos que ser o nosso detetive. Infelizmente... Aprender a ler as embalagens. Aprender a ler a embalagem, né? Quanta criança alérgica, né? Semana passada atendi uma criança com uma dermatite atópica, a avó comprando um monte dessas porcarias, né, para a criança. E isso vai tudo, né? A Preta Gil, um câncer no intestino. O que ela não comeu de porcaria, né? Câncer de intestino é típico de quem comeu porcaria, né? Má alimentação. Hoje, embutidos, né? O Brasil é campeão mundial de exportação de bons alimentos lá para os árabes que têm dinheiro. Então, o filé vai tudo para lá. Nós ficamos com rebotaio, né? Salsicha, presunto, mortadela, isso é tudo droga. Drogas alimentares terríveis. Uma das grandes causas, talvez a primeira, de autismo, né? Se a mulher come isso na gestação, no início da gestação, então o que é a prevenção do autismo, né? Não é fazer um monte de clínicas aí de autismo. Temos que falar isso. E você... Educação alimentar. A educação alimentar, Edu. Por isso que esse podcast pode servir aí para um monte de gente, um alerta, porque não vai depender do lá de Brasília. Enquanto Brasília estiver abrindo as portas para essas drogas, né? Nimesulida está proibido na Argentina. Antes da gente começar os programas de rádio lá, há 20 e poucos anos, a gente já falava que o nimesulida não é para ser consumido, foi proibido, porque come coração, gente. Quantos infartos aí. O meu genro, Léo, cardiologista, né, que hoje assumiu a cardiologia toda de Marília, ele está na Santa Casa e no Hospital das Clínicas. Ele fala que o glutamato dá arritmia cardíaca. Quanta gente tem arritmia cardíaca comendo o Sazon e esses derivados aí, o tal do INS 621. Não esqueça esse número. Outro dia eu fui comprar num supermercado grande aqui uma farofa pronta que minha esposa pediu, olhei a embalagem, não tinha nenhuma que não tinha esse INS 621. Se eu comer essa farofa, eu tenho enxaqueca na hora. Qualquer outro alimento, né? A farofa eu citei agora também, mas é um monte de alimentos no Brasil porque liberou, né?
E se não fosse esse ingrediente dos produtos, agora a gente encontra ainda, pelo menos tem um alerta, né? Aquele triângulo com T que tá indicando que é transgênico. Sim, então. Outro grande problema. É um grande problema. E eu provei isso, Edu. Eu tive na Itália agora, o ano passado, um sobrinho meu virou padre e tive que ir lá, que nós batizamos ele. Cheguei lá, comi trigo. Você sabe que eu estou há 7 anos sem comer glúten aqui no Brasil, sem comer trigo. E lá não tinha muita opção, comi. Não deu problema, porque aqui nós temos o tal do transgênico, que você lembrou muito bem. O Brasil é o laboratório de experiência, é o país mais rico do mundo, é uma riqueza de produtos bons naturais, mas as indústrias vêm testar tudo aqui. Esses agrotóxicos, esses venenos, o transgênico, com certeza isso afeta muito. Então, talvez uma das causas também de autismo, né, e outras doenças genéticas, criança que já nasce com problemas, né, que não tem explicação, né? É lá no começo da gestação. Uma mulher, desde o início da gestação, e falo isso para todas as mulheres, né, a prevenção maior, né, já que você quis começar o programa falando de prevenção, a prevenção é lá na concepção. É lá nas primeiras células que o bebê começa a receber essas coisas. Se a mãe é um santuário, né? É um vaso. Nossa Senhora foi essa mãe que foi um vaso purinho e veio Jesus, né? E agora nós precisamos alertar essas mães que vão engravidar, que pretendem engravidar. Quantos remédios? O paracetamol não pode usar na gestação, a gente já lembrava isso lá nos nossos programas, né? Porque além, doutor, só interrompendo, além da arritmia cardíaca, ainda eles podem afetar rim, doenças renais, fígado, Sim. não é isso? Você lembra que eu contei, é bom repetir aqui, há 45 anos atrás, eu estava chegando aqui em Ourinhos, estudando para vir para cá, eu lembro de uma experiência com ratos. Eles pegaram ratinhos e colocaram em 2 ambientes diferentes. A única diferença, a alimentação era igualzinha, a única diferença era o tempero. Temperava com sal ou temperava com glutamato. Esse glutamato ele vai destruindo as células neuronais. Por isso que eu tenho enxaqueca. Cada vez que eu tomo, é um bombardeio que arrebenta. Destrói Alzheimer, Parkinson, é uma das grandes causas também. Os ratinhos começaram a ter Parkinson. Alzheimer não dá para ver, mas Parkinson dá para ver no rato. Aí os ratos, a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo buracos no cérebro. Até a última ressonância que eu fiz no cérebro, o doutor Apolinário brincou, falou, Zé, seu cérebro parece um queijo suíço. Por isso que eu escrevo de ponta cabeça, eu tento fazer palavra cruzada, um monte de coisa para exercitar o cérebro, porque senão a gente vai envelhecendo, né? Esses ratos tinham muito mais buracos. O queijo suíço era muito maior nos ratos que comeram glutamato e também morreram mais cedo. Depois dessa experiência, a Índia nunca permitiu produzir no território indiano. Eu ouvi uma notícia outro dia que fecharam uma fábrica. Falando em prevenção, os inseticidas, esses repelentes, né? A dengue explodiu esse ano em Ourinhos, infelizmente. Nós estamos vivendo e vamos viver, precisamos falar em prevenção aqui no programa também, e não adianta nenhum desses repelentes. Não é terrível só contra os insetos, o tal do SBP, né? Propaganda mentirosa, mentirosa. O último caso de câncer que eu mandei para Marília, para Jaú, a primeira pergunta que fizeram lá, a menininha morreu, tinha 3 anos. Primeira pergunta, usava esses venenos de tomada? Mas qualquer um, esses repelentes que faz propaganda, exposes para passar, né? Como disse uma amiga que eu encontrei outro dia, em frente à oncologia lá, eu falei, doutor, eu passei repelente no corpo inteiro, o pernilongo picou aqui na orelha. Então, você tem medo, o medo atrai a doença. Medo é o contrário da fé. A gente falava muito isso no começo da pandemia. Não tenho medo, não tenho medo, não tome remédio errado, né? E com isso a gente, né, atravessamos a pandemia aí com poucas vítimas aqui em Ourinhos. E nenhuma criança, graças a Deus. Graças a Deus. Você está nos acompanhando aqui pela TV Câmara 31.3 do seu aparelho de TV, 105,3 da Rádio Câmara, pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Nos acompanhe também pelo YouTube, curta, compartilha, porque além dos podcasts nós temos uma programação bem ampla.
trazendo aqui, doutor, muitas informações e cobertura de eventos da nossa cidade. Parabéns. E hoje nós estamos aqui com o doutor José Luiz de Lima, pediatra. Para você que já vem nos acompanhando, né, uma série de assuntos aqui preventivos. Sim. Né? E por que o doutor Zé Luiz, pediatra, ele aborda esses assuntos? Porque é de pequeno, o senhor sempre falou, né? É de pequeno que se constrói um adulto consciente. Exatamente. E a palavra tem um poder muito grande, Edu. O ano passado eu tive um exemplo, até bacana a gente contar isso daqui. Foi trágico, mas precisa contar. É um menino de 6 anos que a mãe ficou grávida e falaram para ele que ele ia perder o troninho. Quando nasceu o irmão, quem contou isso foi a doutora Simone. A doutora Simone, chefe da UTI, ela vem contando essas coisas e a gente teria jeito de prevenir uma doença desse tipo, né? São lições de vida, né, doutor? Soluções de vida. E é uma palavra. Falaram para o menino que ele ia perder o troninho. A hora que nasceu, apareceu um herpes nos olhos. Herpes é típico de baixa imunidade. Eu lembro, há 20 anos atrás, dando plantão na UTI, um pai abandonou o filho, ele desenvolveu um herpes no cérebro esquerdo, que é o cérebro masculino, para não ver o pai que foi embora. Abandonou ele com 11 anos. Morreu, estava começando a tomografia, né? Infelizmente morreu. Herpes é típico de baixa imunidade. Então esse menininho que eu estou contando o caso do ano passado, apareceu. Estava aquele tempo seco, né? Eu nunca vi um tempo tão seco ano passado, né? Ele coçou os olhos, levou uma bactéria que matou o neto do Lula. Aí uma cliente minha me manda uma foto, numa sexta-feira, falou: doutor, o senhor atende esse menino? Ele está com febre há 1 semana, já tomou ibuprofeno, cetoprofeno, só drogas, não fizeram um hemograma. Esse menino estava com 45 mil leucócitos, que é o normal até 10 mil, ele já estava com 4 vezes mais. A hora que a vizinha me mandou a foto, numa sexta-feira, eu falei: voa para o pronto-socorro, porque esse menino está com a doença que matou o neto do Lula. Em 24 horas ele estava morto. A bactéria se aproveitou do herpes, entrou pelos olhos, foi para o cérebro, deu meningite, né? E agora, recentemente, tivemos um bebê, né? Não posso nem citar mais detalhes, mas com meningite por hemófilos. Tem a vacina contra o hemófilos tipo B, que todas as crianças estavam, mas daí deu uma meningite por hemófilos tipo E. Nenhum dos pediatras, a gente nem tinha ouvido falar desse hemófilos tipo E. E ele dá sinusite. Se fez lavagem nasal, a lavagem nasal vai para o cérebro, gente. Foi proibido. Eu estive num congresso agora em Curitiba, fiz questão de assistir todas as aulas dos otorrinos e todos os otorrinos proibiram. E aqui na região, a maioria dos otorrinos indica fazer lavagem nasal. Tem mãe youtuber ensinando a fazer lavagem nasal. Isso é um absurdo. Desde que lançou isso não vai dar certo. E não deu mesmo. São aqueles sprays. Tanto a seringa, que é contaminada, que é um jato, injeta, vai direto ou para o ouvido ou para o cérebro e dá meningite. Já tivemos, ano passado, uma mãe que fez lavagem nasal numa farmácia aqui em Ourinhos e morreu de meningite. E a meningite não é mais a meningocócica. A meningocócica tem vacina. Há 19 anos, desde que nasceu minha neta, não tivemos nenhum caso de meningococo, que era outra meningite grave também. Mas graças às boas vacinas, inclusive precisa falar em prevenção, tem que falar das boas vacinas, né? Depois a gente vai falar das vacinas. Mas a lavagem nasal, ela vai, aqueles frascos, aquelas garrafinhas que eles falam, que enche, aquilo vai enchendo de mofo, de bactérias. A hora que injeta no nariz, vai tudo para dentro. O nariz tem 50 buracos limpos para filtrar. Por isso que nesse tempo seco agora, eu recomendo um umidificador, né? Agora lançaram o primeiro umidificador que a gente pode ser utilizado, porque ele não vai jogar água dentro. Esses umidificadores que estão no mercado aí, você joga água dentro, vai criar fungos. A hora que você liga, vem tudo de volta para você, ou mofa todo o ambiente. Não se usa. Agora tem na Shopee mesmo, fazer propaganda aqui, R$28. Eu comprei 10 o ano passado, que estava muito seco, e R$28. Chama GS. G de gato, S, né? GS. Marca fácil de guardar. E tem um custo acessível. R$28, né? E você coloca, é igual um mouse, né? Com um cabinho. Você coloca dentro de um prato com água e aquilo, de manhã você joga fora aquela água. Já esses umidificador normal, você tem que jogar água dentro.
né? E muitas vezes as pessoas vão reutilizando a água. Reutilizar, então, é um perigo. Doutor, você falou uma coisa, o doutor falou uma coisa interessante, da criança que foi criando essa... no subconsciente dela, né? Quando nascer, você vai perder o reinado. Vai perder. E aí você falou do direito e do esquerdo. Queria que você falasse para os nossos telespectadores, que é uma coisa muito interessante, do lado direito que representa a mãe, do lado esquerdo que representa o pai. E aí eu me lembro que no rádio você sempre fazia esse comentário, né? As pessoas mal resolvidas, seja com o pai, seja com a mãe, as coisas vão acontecer conforme o lado correspondente, é isso? Sim, quanto mais novinha a criança, a responsabilidade dos pais é maior. Tanto que na concepção, a responsabilidade é 100%, né? Por isso que a gente pede que os jovens, né, saibam fazer filho, acolher o filho desde a concepção, não fazer... Infelizmente, estamos tendo muitos casos ainda de sífilis, de AIDS, né, congênita. Então, a responsabilidade é grande. Aí, quando o neném nasce, ainda é muito grande, né? E quando o neném, então, tem algum problema do lado direito, a gente já investiga se isso é hereditário. Em primeiro lugar, se veio, né, intraútero. A gente vê, faz um ultrassom, está dando um problema no rim do lado direito. Fala, reza pelos antepassados do lado do pai. O lado direito é o lado do pai, lado esquerdo é o lado da mãe. O cérebro é o contrário, tá? O cérebro cruza, né? Então, o cérebro esquerdo é pai, o cérebro direito é mãe. O resto do corpo é tudo relacionado. Tá? Ou é hereditário, veio a herança, tanto que eu acho não, está sendo quase provado isso, que aquela hélice do DNA, tem a hélice, é igual uma escadaria que desce. O corrimão do lado direito, o lado do pai, corrimão do lado esquerdo, o lado da mãe. Tá? E nós somos os fiozinhos que vão ligando os degraus da escada, né? Então, com isso, a gente sabe hoje que tudo que é do lado direito está relacionado a 3, 4 gerações. Está escrito na Bíblia isso, né? Na Bíblia já vem escrito, né? Deus deixa acontecer até a 3ª ou 4ª geração. Está na genética, não é vidas passadas, é genético. Depois, quando o nenê nasce, a criança nasce, quando ela já está engatinhando, ela pode ter relacionamentos com o pai, mas pode ter com um amiguinho. Então, ela briga com o amiguinho, ela lesa do lado direito, se foi um amiguinho homem, lado esquerdo. Então, à medida que cresce, vai aumentando a responsabilidade da criança. Tá? Professor, quando chega na época da escola, 6, 7 aninhos, né? A criança não quer ouvir do lado esquerdo. Às vezes a professora está gritando com ele tem uma dor de ouvido do lado esquerdo, porque ele não quer ouvir a professora. Aí a responsabilidade já é da professora. E vai crescendo até os 18 anos, como está na Bíblia também, 18, 20 anos, o ser humano já é totalmente livre, independente e responsável, né, pelo seu lado. Tanto que eu, quando tenho algum problema do lado direito, hoje, com a minha idade, eu sempre pergunto para mim mesmo, o que eu não fiz direito comigo mesmo? Porque eu sou homem, então eu tive um mau relacionamento comigo. Mas doeu do lado esquerdo, eu já vou ver com a esposa, com as filhas. Eu tenho 11 mulheres na minha vida, né? Então, entre filhas, netas, esposa, cunhada que mora comigo, então eu já sei, ó, eu fiz alguma coisa que meu corpo não quis ouvir. Então, uma dor de ouvido do lado esquerdo, uma dor de cabeça do lado esquerdo. Eu tinha muita enxaqueca. A maior parte era por causa do glutamato. Agora eu tirei ele da minha vida. Mas os maus relacionamentos fazem o corpo sentir, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Isso é da medicina oriental, os chineses. Então, isso é um conhecimento milenar, né, que agora está se comprovando geneticamente. Né? Até geneticamente você tenha... Então, é muito interessante. Uma criança tem uma pneumonia do lado esquerdo, né? Tá do lado do coração, tá? O lado da mãe. Então, ela não algo que está mal resolvido. Mal resolvido. Não é culpa. Isso que é importante. A gente não vai atrás de culpa. Quando eu descobri isso, eu tentava, cometi até vários erros, perdi vários pacientes porque eu tentava achar o culpado. Não, é um mau relacionamento. É para a gente se parar, pensar, né? Eu sofri um acidente do lado direito, com certeza eu tive um mau relacionamento com uma figura masculina. Se não foi comigo mesmo, foi. E você lembra nas últimas horas, você vai lembrar que teve, né? Acidentes, acidente do lado direito, acidente do lado esquerdo. O corpo fala tudo, tudo, tudo. E isso é uma boa forma de autoconhecimento. Quando a gente vai se conhecendo, a gente vai se prevenindo e rezando pelos antepassados. Eu não tenho dúvida que a oração pelos antepassados apaga... Edu, que eu tive de mães que
chegavam lá para mim, eu fiz ultrassom na gestação, está aqui, o meu nenê está com problema cardíaco do lado direito, cardíaco do lado esquerdo, rim do lado direito, rim do lado esquerdo. Eu falei, reza pelo antepassado do lado do pai ou do lado da mãe. O nenê nasce sem nada. Nada. Aliás, doutor, o senhor é muito católico e sempre teve nas suas indicações, no seu receituário, né, ali um Jesus. Isso também não acabou sendo um motivo de crítica, porque muitas vezes as pessoas, as mães, elas chegam e querem a receita de um medicamento. De um medicamento só. Parece que se você não der um remédio, Sim. Parece que não vai ter cura. E às vezes você só pedia para que orasse. Sim, porque se o médico não atrapalhar, né, eu falo agora tem menos, né, mas tem mais pediatras aí na rede pública, no pronto-socorro, né? Se o pediatra não der remédio errado, já está bom demais. Espera, né? Vamos esperar. A grande maioria das doenças vai sarar sozinho em criança. Minha neta teve 32 vírus em um ano só de frequentar o shopping. O shopping é o lugar mais contaminado de vírus da região, porque vem gente de todos os lados. Shopping, você pega um rodoserve, né? Você para no rodoserve, aquele negócio tudo fechado, blindado. Parou gente do Brasil inteiro ali, né? Desde o banheiro, no ar, tem vírus, né? Que hoje o que mais pega são... E a criança tem imunidade um pouco mais baixa, né? Principalmente dos 6 meses a 1 ano e meio. Que o bebê, quando nasce, ele recebe uma carga de anticorpos da placenta que gasta por 6 meses. A partir de 6 meses, ele está à mercê dos próprios anticorpos. Ele já está com a imunidade mais baixa. E essa minha neta, a última, teve certinho 32 febres, Edu. Não examinei nem uma vez, porque estava no leite materno. Vai para o peito, está mamando bem. Passou a febre, a criança está brincando. A maioria das vezes, nem remédio para febre, para dor, a gente não precisa. Que hoje, desde que a gente falava também no rádio, hoje eu tenho usado muito mais. Infelizmente é caro, não é para a população na maioria, porque é um remédio que custa 80, 100 reais, que é o Traumel, o Motix, que é o comprimido de arnica. Usei muito na pandemia, tá? Pessoal com dor, né? Agora eu acabei de sair do dentista. Se está inflamado, eu tomo Traumel, 4, 5 comprimidos de cada vez, que é a base de arnica, um comprimido alemão excelente. Natural, vai fazer 10 anos agora, então vai quebrar a patente. Aqui no Brasil, todo remédio, o laboratório tem direito a cobrar o que eles querem por 10 anos. Depois vem o genérico, né? Se for genérico de marca boa, isso é outra coisa que no Brasil também, infelizmente, a gente tem que estar numa atenção. Tem genérico muito porcaria. Infelizmente, por isso que proliferou tantas farmácias, né? Tá? Eu faço uma lista, não vou fazer aqui porque é muito longa. Mas aqui no Brasil parece que é um dos únicos países que você chega na farmácia, você compra remédio como se você estivesse no mercado. Ao contrário de outros países que se você só leva se tiver um receituário. Ou melhor ainda na Austrália, né? Que tive o privilégio de ter 2 filhas que moraram lá, só paguei a passagem, elas se viraram, trabalharam até de lixeira, mas viram exemplos, né? Lá na Austrália, o farmacêutico está ao lado do médico, o paciente é atendido, o farmacêutico já conversa com o médico e já sai com remédio, tudo gratuito também, do governo, né? Então, um dia a gente chega lá, né? Encontrei com a minha sobrinha da Suécia agora nessa vez que eu fui para a Itália, que é irmão dela que virou padre, né? Ela está na Suécia no 6º filho. Ganha 500 euros por filho por mês lá na Suécia. Eu achava que era até 5 anos. O ano passado ela falou, doutor, o primo, tio, agora é até 24 anos a Suécia dá 3 mil reais por filho por mês. Ela está no 6º filho. É lucrativo fazer filho. Então é o Bolsa Família da Suécia. Lá. Bolsa Família, porque os suecos não estão querendo. A Europa como todo, né, descristianizou. Eles têm muito homossexual, não querem ter filhos. Casado não quer ter filho. Então o governo está incentivando. E o Japão também já entrou nessa linha, né? E fecharam a última prisão lá na Suécia. Transformaram em escola, porque os deputados ganham o mesmo que qualquer outro funcionário, né? Senador, deputado, vão de bicicleta para o trabalho, igualzinho aqui no Brasil, né? Que é carro blindado, não sei o quê, é um monte de coisa, porque infelizmente o povo vota mal e aí a gente tem esse painel que a gente está aí no Brasil, né? Uma outra cultura, né, doutor? Outra cultura. Mas o lugar mais corrupto lá em Brasília é a Anvisa, infelizmente.
vacina de Covid, o Brasil foi o primeiro país a querer implantar a goela abaixo. E não precisava, e não precisou. Até tive um jornalista que me criticou, não sei quem foi. Eu vi só a manchete, né? Me lembro que você participou de uma entrevista comigo. Isso. Pela rádio, e depois aconteceram várias críticas. Porque você era um defensor, sempre dizendo que a Covid não era um bicho de 7 cabeças. Exato. Só não tomar remédio errado, né? Tomou remédio errado, realmente complica. O pessoal morreu 4 médicos aqui em Ourinhos. Quem foi para a linha de frente? Médicos novos. Tacavam antibiótico, desnecessário. Eu falo que usar antibiótico para vírus é igual você dar tiro antes de ver a caça, né? A caça vai embora. E cortisona, né? Deram muita cortisona desnecessária e continuam dando, né? Infelizmente, por isso que o Brasil está obeso, um país de obesos, de tanta cortisona também que se usa desnecessariamente. E o governo dá de graça as bombinhas, né? Eu me lembro que quando explodiu o H1N1, que já tinha prevenção do álcool em gel, não tinha máscara. O Covid, você está falando? Não, o H1N1 que era gripe. Isso, Lembra que a gente tinha um programa na rádio, e aí tinha álcool em gel, mas as prevenções não eram tão severas como foi a do Covid, né? Uhum. Mas aí apareceu a vacina do H1N1, acabou o álcool, acabou e você falava assim, olha, isso não vai parar por aí, porque a prevenção ela deve ser contínua. A mesma coisa aconteceu com a Covid. Explodiu a Covid, máscara, álcool em gel e... O preço do álcool gel foi lá para cima. Máscara também. Enfim, e outra, né? Itens de farmácia, mercado, sofreram. Uhum. A gente sentiu isso no bolso. Mas a questão é que hoje a gente já não vê mais ninguém com máscara e dificilmente a gente vê alguém se higienizando com álcool em gel. Sim, infelizmente, né? Realmente é um hábito que precisa ficar. As crianças que viveram a pandemia acostumaram, né? Onde tem álcool gel, elas estão limpando. Mas falar nisso, uma boa prevenção, até uma dica aí para os nossos ouvintes. Lembra quando começou a pandemia, lançaram no Brasil, que já tinha 20 anos na Argentina, o xilitol no nariz. Isso. Que é o Rinosoro XT. Agora lançou um concorrente R$20 mais barato, que chama Maresis Protect. Tá? Aliás, o xilitol você falava da bala, do chiclete, Isso. Agora tem o... Prevenir na boca, o chiclete e a bala, a pasta de dente com xilitol, tem que ser com xilitol, e agora tem no nariz, desde a pandemia, tem o Rinosoro com XT, que é o xilitol. Mas tem agora o Maresis Protect, que é mais barato, R$20, um bom concorrente, e ele tem mais xilitol do que o Protect, do que o XT. E aí o preventivo vai para a escola, está tendo gripe lá na classe, já usa antes e depois da escola. Não precisa nem levar para a escola. Usa o Rinosoro, o Maresis Protect no nariz, antes e depois da escola. É a melhor prevenção. Para as pessoas saberem o que é o xilitol, né, um componente mentolado, tem, por exemplo, quem já não mascou uma pastilha Valda. Tem xilitol, chiclete Valda, só que é mais caro, né? Agora tem o Top Line, que é argentino, que eu recomendo, que é bom e barato. E não tem tartrazina. Ele é uma cópia do Trident Fresh. O Trident Fresh está vindo com tartrazina, não recomendo. Assim como sal de frutas ou antiácido Eno tem tartrazina. Olha só, você toma um remédio para o estômago que tem tartrazina. Já o lei de magnésia, o comprimido de magnésia, não tem tartrazina. Não tem. Doutor, deixa eu te falar uma coisa. Você falou que da placenta, né, que previne, dá imunidade para uma criança até o 6º mês. Depois disso, só para os nossos telespectadores entenderem, por que toda mãe fala assim, meu filho foi para a creche, foi para a escola, agora fica doente. Antes, quando estava em casa, ficava doente. Então, dá a impressão que é na escola que você contrai os vírus e as bactérias, né? Pode ser que sim. Tem mais lá do que em casa, né? Porque tem uma criança, e infelizmente, por causa dessa crise econômica, as mães não podem ficar com o filho com febre em casa. Vai perder o emprego. Manda para a creche doente mesmo. E outra, né? O H1N1, você sabe que ele transmite por 15 dias. Se usar o Tamiflu, transmite só 7 dias. Mas fica ainda 7 dias transmitindo, mesmo sendo medicado com o Tamiflu, que tem de graça hoje nos postos também, né? O H1N1 é o Tamiflu, é específico. O resto é o Caloba, né? Que também já saiu um concorrente bom, viu? Mas não acha nas farmácias, chama Blue Grip. Blue Grip, é quase metade do preço do Caloba, tá? Que o Caloba está usando até para dengue, ele é muito bom. E você falou de H1N1, deixa eu dar uma
fazer uma denúncia aqui, né? Aproveitar que nós estamos em Ourinhos. Toda a região, as farmácias fazem o teste de H1N1. Aqui em Ourinhos proibiram as farmácias. Então precisa ver isso, porque a população está perdendo, porque tem que fazer nos laboratórios, que é mais caro, né? E as farmácias faziam, e é um exame simples. E até o autoexame, que você comprava o kit. Comprava e fazia em casa, né? Esse daí é meia interpretação. A farmácia fazia com preço bem mais barato, acessível. E se der positivo, você já tem o remédio de graça no posto. Só chegar com o exame positivo lá, o médico transcreve ou passa pelo médico do posto, você tem um tratamento. E quanto mais cedo, melhor, né? O Tamiflu, quanto mais cedo. Igual o Anitta, a gente falava. E fala para dengue ainda. Bastante, 12 anos que eu fui naquele congresso lá em Ribeirão Preto e descobri que o Anitta era bom para dengue. Eu já tinha tido uma dengue que eu quase morri. Eu e meu irmão, o Edson, também quase morreu de dengue. E aí, na segunda dengue que eu tive, tomei o Anitta e foi um sucesso. E o Anitta, primordialmente, a indicação dele é para outra finalidade, para né? vermes, né? Para vermes, né? Hoje a gente não usa ele para verme. Eu uso albendazol para verme, né? Hoje mesmo a mãe me mandou uma foto de uma lombriga que viu nas fezes do bebê. Falei, já dá um vidrinho de albendazol, tá? Um vidro é suficiente. Porque na Covid o Anitta foi muito consumido também. Tanto aí as pessoas tomavam o Anitta, né, que era para verme, e tomavam outro medicamento lá. Então, para o Covid funcionou, foi o que melhor funcionou, né? Na dengue e no H1N1 o Covid. No Covid funcionou. Desde a China, quando começou o vírus lá na China, eles já testaram o nitazoxanida, que agora tem genéricos bons aí, da Eurofarma e tudo, que a gente recomenda e são mais baratos do que o Anitta. O Anitta ficou famoso, né? Então, a Anitta ficou famosa. E não é um medicamento de alto custo, né? Não. Só lembrando você, telespectador, que todos os medicamentos citados aqui não é para você sair ir na farmácia e adquirir. São exemplos, porque eu defendo, o doutor defende também, que todo medicamento deve ser vendido com prescrição médica. E fica aqui um alerta, inclusive para os nossos amigos de farmácia, balconistas, né? Não venda medicamentos sem receita. Ainda que seja um Dorflex. Sim. Hoje, sabe qual o remédio mais vendido no Brasil, Edu? Gotas nasais para desentupir. Com esse tempo. Rinossoro? Tem vários, Nelsoro, esses, né? Antes era Frinha, Turgil, agora tem um monte. É tudo nafasolina. Tem a substância chamada nafasolina. Você pinga, destranca o nariz na hora. Viciante, dá infarto. Eu lembro que derrame. Você citou o nome agora. Nelsoro. O Aturgil. O Aturgil, ele causou vício em muitas pessoas, foi proibido e aí a Anvisa liberou de novo. Liberou de novo com outro. Né, eles trocam a substância, mas a nafasolina. Qualquer remédio, principal, né? Qualquer remédio mágico, né? Eu falo, o brasileiro gosta de coisa rápida e mágica, achando que vai resolver. Resolve na hora, só que depois volta pior do que estava antes, e isso vai para o coração, pode dar infarto, igual usar cocaína, né? Então, e é o remédio que mais vendido no Brasil. Você leva 3 frascos por R$10 hoje na farmácia. 3 frascos você paga por R$10. E a pessoa fica viciada, dependente. Trancou o nariz, já vai lá. E o governo dá de graça o corticoide nasal, que é o Noex. De graça. Né? Só ir no posto de saúde tem Noex, que é a cortisona. Mas o pessoal não quer usar, porque ele demora um pouquinho para fazer efeito. Não é imediato, mas se usar, você não vai precisar ficar usando essas gotinhas fatídicas. Essas gotinhas são perigosíssimas mesmo, né? Meu pai morreu disso, né? De um erro médico que ele ia operar, que vai destruindo, vai dando a carne esponjosa, que destrói, né? A gente conversava muito em off até na rádio, que o brasileiro é imediatista. O povo é imediatista, ele quer ser atendido na hora, ele quer ir à UPA, antes quando tinha o pronto-socorro da Santa Casa. E nessas nossas conversas, doutor, eu aprendi a ser preventivo. Então, eu vou ao posto de saúde, eu passo pelo clínico geral, ele vai me indicar o
especialista, aí eu vou lá para o AME, seja oculista, o oftalmo, seja qualquer outro. Eu estou fazendo uma bateria de exames, Sim, doutor. o AME está Pelo AME. excelente. E vou contar para o senhor. Ali eu e todos aqueles que passam lá pelo AME, tem um tratamento lá fantástico, Sim. desde dos enfermeiros, aquela que limpa o chão, até os médicos. Sim, né? merecido, né? Merecido. População. Então, quando a gente faz preventivo, que era esse o motivo de eu trazê-lo aqui, aliás, é o motivo, porque a medicina preventiva, ela não vai fazer com que você saia correndo para o UPA, salvo um acidente. Né? Uma coisa que é inusitada aí. Mas assim, você não vai lá não deve ir no posto de saúde, o senhor pode confirmar isso? São palavras suas, Sim. tá? No posto de saúde, no pronto-socorro, melhor dizendo, para tratar uma dor que você pode muito bem ir ao posto, com hora marcada, passar pelo clínico. Faz uma bateria de exames, doutor. E desafogar o UPA, né? Exato. O médico, eu lembro durante a pandemia, tinha 300 pacientes esperando, tinha um médico de plantão. Coitado desse médico, né? Isso então, também é cultural, né, doutor? Sim, então, e graças a Deus, a prefeitura agora já deu um jeito nisso aí também, né? Criou o postinho ali do lado do UPA para atender os casos não urgentes, que dá para esperar, a bandeira verde, né? Isso precisa ter esse escalonamento do que é grave, do que é urgente, do que não é urgente, porque senão o sistema de saúde entra em colapso. Nós temos, na Coab tem um pronto-socorro, funciona até meia-noite. Tem o postão, aí tem a UPA e, eventualmente, todas dependendo do caso, a Santa Casa. As né? últimas administrações tentaram e hoje está muito melhor. E o AME é um dos exemplos. Bom, a Santa Casa, hoje um parto particular ou do SUS é a mesma coisa hoje. Tá? Temos grandes obstetras, graças a Deus a maioria mulheres, porque as mulheres têm mais senso, né, de passaram por isso também, né, de ser mãe. Então, a gente tem um tratamento muito humanizado. Eu só frequento hoje a parede da plantão na UTI, pego os meus bebês lá na maternidade. E a gente vê que o SUS tem o mesmo atendimento do particular, né? Claro. Plantões e tudo, então, que é o sonho que precisava chegar nisso daí, né? Então, doutor, olha, telespectadores, meus amigos, foram 20 anos fazendo programas semanais. Então, vocês imaginam o tanto de assunto que nós abordávamos, as viagens que o doutor fazia e trazia novidades, os congressos, né, como agora recentemente o senhor teve num. Então, tem muito assunto, muita coisa para ser esclarecida e para ser passada para a população. Então, doutor, eu não vou, como na rádio, né? Como a gente não podia ficar 3, 4 horas lá, eu quero deixar aberto aqui o convite para que volte quantas vezes você quiser, porque, além de um excelente profissional, um amigo, e pela sua participação, me fez conhecer e fez com que eu me tornasse divulgador do Banco de Leite Materno, do Banco de Sangue, sim, do Amor Exigente, do NA, do AA. Olha quantas coisas. Você falou do Amor Exigente, ele não está parado, está com um número reduzido hoje. Hoje com online, né? Muita gente contacta no Brasil inteiro, grupos no Brasil inteiro na hora que quiser. Então tá excelente. É só entrar no site do Amor Exigente. Você tem grupos no Brasil inteiro de excelente qualidade. Foi uma das coisas que esvaziou, que é a justificativa que não está tendo mais congresso de pediatria, né? É tudo online, que todo mundo, os jovens principalmente, já se formaram online, né? Em muitas matérias. E hoje o futuro vai ser esse mesmo. Hoje a grande parte do meu atendimento não é mais nem presencial? Nem presencial, é tudo... Está online, doutor? Tudo sem falar o WhatsApp, né? No WhatsApp, né? Então, gente do mundo inteiro, porque com essas crises políticas aí, muita gente arriscou ir embora, né? Então, eu tenho pacientes... Então, a gente tem que ir se adaptando a isso mesmo. Mas a informação de boa qualidade, eu sei que o Edu sempre lutou para isso, seus cabelos brancos. Podem dizer, né? Podem dizer. O doutor me conheceu com cabelo branco. Cabelo branco. Então, essa luta que a gente tem que lutar contra a corrente, porque tem muita coisa ainda que precisa mudar, precisa melhorar. Já caminhamos muito, né?
Eu lembro quando cheguei em Ourinhos, tinha, onde é o pronto-socorro da Santa Casa hoje, eram 40 e tantas crianças internadas, sem mãe, a mãe não podia ficar junto, né? Tinha 2 técnicas de enfermagem e a dona Elisca cuidando da Santa Casa inteirinha, uma enfermeira, e morria a criança, né? De diarreia, morria. Hoje faz 30, desde que a gente inaugurou o UTI infantil, nunca mais morreu uma criança com vômito e diarreia. E naquela época morria todo dia, graças à colherzinha mágica da doutora Zilda Arnes, que vai ser serva de Deus agora, vai ser um passo para ser beata e depois santa. Santa Zilda, ser canonizada, né? Uma pediatra aqui do Brasil que fez muita coisa, morreu lá no terremoto do Haiti, né? Mas prevenção, aquela colherzinha que ela divulgou, eu distribuo até hoje no consultório para todos os meus clientes. A bronquiolite, nunca mais internei um bebê com bronquiolite depois que eu ensinei a fazer o soro mais salgado que eu aprendi no curso lá em Londrina, que eu divulgava para todos os nossos ouvintes da rádio, né? Água e sal, fazer inalação com água e sal, uma inalação com soro mais forte do que o soro, aqui eu não vou deixar a receita não, que é perigoso, mas é simples, né? É o soro 3%, faz inalação, os bebezinhos, e não vai ter problema. Nunca mais tive que internar. Claro que a bronquiolite é uma doença chata, fica um mês. Agora tem vacina, inclusive para idoso, eu tomei de graça, né? R$ 1.300, mas os médico velho, ganharam de graça do laboratório, 1.300. Então eu fui cobaia agora, mas peguei gripe, fui para Curitiba. A vacina contra a gripe, houve uma campanha que era para os 60 mais, gestantes, agora para todo mundo. Liberou, agora está... Inclusive, um dos problemas que é bom citar aqui, muita gente anti-vacina. Graças à pandemia e os pataquadas que os governos fizeram, a gente ficou sem muita gente contra vacinas. A vacina de dengue excelente, pode dar assim que chegar a idade do seu filho, porque estão dando de 10 a 14 anos. A vacina japonesa, excelente, Qdenga, e está protegendo aí 70%, 80%. Até a poliomielite, que foi erradicada agora há pouco tempo atrás, a gente estava fazendo campanha porque os pais estão esquecendo. Sim, então. Mas agora tem, graças a Deus, tem a poliomielite de vírus morto, né? A de vírus vivo, a Sabin, foi descontinuada no mundo inteirinho, não tem mais. Porque tem a vacina injetável, né? Que é mais segura. O vírus do Zé Gotinha, 1 em 1 milhão provocava paralisia, por isso que suspenderam. Como não tem, faz 45 anos que a gente não tem um caso de paralisia infantil no Brasil. Mas para continuar não tendo, precisa vacinar. Vacinar com a injetável, que é dada quando vai com 2 meses, né? Então, as boas vacinas, os jovens, voltou o sarampo graças a jovens que não quiseram tomar vacina de sarampo. E com essa crise da Venezuela, a gente veio muito venezuelano com sarampo para o Brasil e o sarampo está aí. O sarampo está tendo aí. Doutor, muito obrigado. Passou rápido aí, 40 minutos. Quase 50. Quase 50 minutos. Então vamos encerrar. Obrigado. Porque... Eu espero tê-lo aqui outras vezes. Obrigado. Porque além da pediatria, além dos cuidados com o médico, você ainda traz assim, um vasto conhecimento de outras coisas que são muito importantes no trato, na nossa lida diária com os nossos filhos, nossos netos. Então só tem que lhe agradecer. Muito obrigado. A gente volta com esses outros assuntos, então. Voltaremos. Tá, obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui na TV Câmara, canal 31.3 ou no 105,3 da Rádio Câmara, pelas nossas redes sociais também. Breve estaremos de volta com o nosso novo convidado. Fiquem com Deus, gratidão por hoje, para sermos merecedores daquilo que almejamos amanhã. Um abraço, até lá.